Pronto. Depois, mais 2 integrantes vão entrar, que eles estão finalizando o período de trabalho. E o Zoom, esse Zoom não é assinado, então tem uma hora que ele termina, aí a gente, muito sangue frio, vai lá no link de novo e começa de novo, como se nada tivesse acontecido. Tá combinado? Nada. Beleza. Então, estamos aqui, grande parte dos selecionados do Eixo Rede e a nossa convidada, a Carol. E olha, carro dos ovos. E o objetivo de hoje é a gente se conhecer e que, mais ainda, que vocês se conheçam, tá? E tirar dúvidas, tudo que vocês quiserem, assim, comentar, tudo mais. E a gente se programar para as lives também, né? Exato. Ótimo. A gente agradece, né, já de antemão as inscrições, o interesse. Alguns de vocês, a gente já trabalhou junto, né? Em cada um de vocês tem uma história, né? E esse eixo, ele é muito especial, assim, né? Tanto é que a gente escolheu ele para sermos curadores, assim, porque ele tem o nome, inclusive, da missão da nossa empresa, né? Que é essa palavra-chave, rede. E quando nós criamos, né, nós estávamos passando, né, por essa crise de educativos, né, e é uma crise de mercado que faz com que a gente tenha que sempre bolar estratégias, né, já que não tem uma carreira garantida e a gente enfrenta algumas dificuldades em instituições. E, ao mesmo tempo, nós criamos a empresa para esse lado, né, para suprir essa necessidade, mas também para gerar trabalho para a rede e gerar parceria, né? E sempre que, quando a gente inaugurou, assim, né, a empresa, a gente fechou a aliança mesmo, eu, o Eri e a Bianca, a gente sabia que a curto prazo a gente ia conseguir estabelecer alianças com o SESC e outras instituições. Mas que a longo prazo só a gente ia conseguir isso que está acontecendo hoje, que é essa parceria tanto na arte, não somente na educação, mas também em arte no campo ampliado, que é o quê? Né? O maior objetivo de todos, que é reorganização social, através do trabalho de cada um de vocês. E, nossa, a gente achou que fosse demorar muito mais. E aí, essa proposta veio da nossa sócia, da Bianca, no meio, assim, da quarentena, caos, todos os trabalhos cancelados. E aí veio essa ideia magnífica da gente aproveitar, né, o vazio para poder criar algo novo, né? A estrutura, ela não é nova, né? A gente já é íntimo, né, dessa questão dos chamamentos. Mas trabalhar curadoria e arte dentro, né, da arte no campo ampliado e abrir portas para artistas que não são conhecidos no Brasil e muitas vezes são conhecidos no mercado externo, que é o caso de alguns artistas que foram selecionados, isso está acontecendo. Abrir portas para artistas trans, artistas decoloniais, artistas de um meio que não é hegemônico no mercado de arte, isso a gente conseguiu também, né? Então, claro, né, não é uma grande novidade, mas a gente consegue o objetivo que é a missão da empresa, garantir a diversidade, né, nesses objetivos, e não simplesmente reproduzir algo que é um padrão, né? E nós gostaríamos de estabelecer isso como um acordo, né, entre todos nós, e um lembrete também, porque a partir desse primeiro encontro, a gente pode conversar sobre como vai ser a exposição, como vai ser o catálogo,
os curadores vão escrever, né, sobre cada obra, cada pesquisa. Esses curadores são muito parceiros, né? Não só os que estão no eixo rede, que somos nós, mas também os outros 3 curadores que nós conseguimos, que estão bem atuantes no mercado e que toparam trabalhar, né, nessa parceria por conta da moeda de troca é o prazer de dividir esses valores, né, em relação a esse projeto. E lembrando algo muito importante, assim, que nós somos do eixo rede, mas, por exemplo, temos o eixo decolonial. Nós sabemos que o solo sul tem total relação com o eixo decolonial, que poderiam estar lá. E assim por diante, eu poderia falar de cada um, né, dos artistas do Rede que poderiam estar em outro eixo. Porque o que a gente fez, na verdade, a começar o chamamento, é uma curadoria um pouco mais sistêmica, no sentido de ser uma constelação. Então, nós estamos dividindo um processo criativo que ele vai se expandindo e acho que cada artista, né, que compõe os nossos times, eles estão ligados de alguma forma com os outros eixos. Por isso que é importante, se vocês puderem, assistir, se comunicar com artistas e mesmo com os curadores dos outros eixos. Vai ser bem rico, assim, conseguir essa troca. E aí a maneira como a gente vai conseguir essa troca vai se dar nesse processo, né? Hoje é 31 de julho, praticamente com pé em agosto. E o cronograma do chamamento, ele se estende de agosto a setembro, tá? Então, em agosto e setembro vão acontecer vários processos de live, essa série de reuniões, live e exposição e catálogo, tá? E a escrita dos textos. Então, para ter a escrita dos textos, não só nas lives, mas é interessante a gente trocar ideias, né? Foi aberto o grupo do WhatsApp, trocar algumas referências bibliográficas também, que são importantes para cada um, para a gente poder conversar sobre essas bases, assim, para poder gerar esses textos. E finalizando, só para eu não manipular muito, o que acontece? Esse é um primeiro projeto, tá? Ele é estrutural. Nós fazemos os projetos a curto, médio, longo prazo. Então, essa é uma primeira versão. Nós estamos gravando a reunião e pretendemos, claro, gravar todas as lives, porque são conversas que têm que ser públicas, né? Para pesquisa, para outros curadores, para outros artistas. Mas também gostaríamos de trabalhar com esse material que vai ser resultante desse chamamento para a venda de outros projetos. E aí, é claro, continuar com essa parceria com vocês. Tá? Então, nunca deixa de ser a rede, né? Então, é interessante que vocês se sintam à vontade de demandar ideias, sabe? Em janeiro, sei lá, tô dando um exemplo, né? Fiquei sabendo de um edital muito legal em outro país, dá para mandar o chamamento. Avisa a gente conversa, organiza tudo e envia. É um material de todos, né? Na verdade, a gente teve essa ideia, mas a ideia nasce de uma pandemia, imagina. Em uma pandemia. E é isso, das adversidades vão surgindo essas movimentações, né? É uma maneira da gente se reinventar. Então, sejam bem-vindos. Vocês querem falar um pouquinho, Bi e Eri? Se apresentar? Todos vocês se conhecem? Não, vocês não conheciam o Tchê, né? Isso. Acho que era... Bom, eu sou o Eri. Acho que a Carol, desse nosso encontro, e disso que surgiu, a Carol falou muito bem, não tenho o que falar mais, mas acho que antes disso a gente se conheceu fazendo mediação em arte e educação. Então, assim, a gente se encontrou fazendo arte, estudando e depois indo para instituições como o Bienal e
SESC principalmente e outras coisas, e a gente foi meio que um acompanhante do processo, né, um do outro. Carol acompanhou muito o meu processo, Bianca acompanhou muito o meu processo, acompanhei o dela, a gente se viu muito nesse tempo todo. E o processo e o projeto, ele também ele vem dessa necessidade, né, de você trazer e cumprir esse espaço que faltava. E acho que a tentativa da rede, você pensar em rede em arte e educação, é algo bem trabalhoso, é algo que a gente sabe que no nosso meio de arte educadores isso é complicado. A gente sabe até por conta de que a gente não tem nenhum sindicato hoje, né? Então, propor uma rede e trazer isso como o mote principal de uma empresa é algo bem corajoso, eu acho, sabe? E que mais? Bom, eu estou nesse tempo todo trabalhando com isso, fazendo esse tipo de coisa. Eu também sou artista, trabalho com o meu mote é arte popular. Tive em algumas mostras da Naif, estou nessa agora que vai entrar. E acho que é isso, Bi. Obrigada, Eri. Valeu, Eri. Não, acho que Carol e Eri já trouxeram bastante coisa, assim, desse nosso encontro e é um projeto Travessias Nômades tem sido uma coisinha, assim, que aquela coceirinha para continuar, sabe? Porque tem hora que a gente está numa beira da desistência nessa pandemia. E aí é algo diverso, é algo que vai trazer mais gente, é algo que dá aquela saudade de a gente podia estar fazendo essa reunião em algum espaço cultural da vida, num boteco da vida, e a gente está aqui na internet. Mas ao mesmo tempo é esse espaço possível agora, e é isso que é bom, assim, saber que sei lá, o Projeto Solo Sul, uma grande conexão que a Carol teve também, a gente já teve parceria, e aí vem de novo fazer parceria com a gente, e as pessoas que se inscreveram vêm fazer parceria com a gente conhecer mais processos, cada vez mais ampliar, né, esse lugar da conversa, do encontro pela arte, né? Acho que é a grande sacada nossa. A gente trabalhou com arte e educação há tanto tempo, né? Sabe que o encontro pela arte é uma coisa muito especial, assim. Com quem faz, com quem discute, com quem é leigo no rolê, assim, que na verdade produz muita coisa também. Então, cada vez mais ampliar. Acho que a palavra campo ampliado é uma das palavras-chave para esse nosso eixo também, né? Tanto que tem várias instâncias, cada um dos projetos que está aqui é um projeto que pega um lugar diferente, assim. E isso é maravilhoso, isso faz aquela cosquinha crescer um pouquinho mais. Eu agradeço muito, muito, muito a disponibilidade de vocês. E bora lá. Bora lá continuar o rolê. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é importante também, que ontem eu estava assistindo a aula do professor Claudinei, do Museu Afro, e teve uma fala deles onde eles trouxeram como grande como uma grande objetivo de quem está no meio e quem trabalha com arte, trabalha com curar a arte ou outras coisas, a possibilidade de que isso venha da maneira mais livre possível, da maneira mais democrática possível. Então, assim, você ter um projeto onde você possa se inscrever e democraticamente todo mundo possa entrar, e você não tem essa coisa da porta do museu, não tem essa coisa da porta da instituição, essas coisas que vão cada vez mais afastando as pessoas da arte, é um dos maiores objetivos disso que a gente faz. Acho que esse projeto ele tem essa cara de querer, porque é isso. Hoje eu falei, é óbvio que todo mundo tem o seu ganho. A gente está fazendo isso também porque nós acreditamos. Vocês toparam essa empreitada com a gente porque vocês acreditaram na gente. E a gente está indo muito nisso. A gente está indo num movimento de
confiança, de um acreditar no outro e apostar nisso, sem ninguém estar ganhando efetivamente, dentro do que a gente pensa em mercado de arte e outras coisas, sem estar ganhando efetivamente isso. Então, isso eu acho muito importante nesse trabalho, sabe? Ele está juntando pessoas, ele está criando uma rede de gente que está afim mesmo, que está querendo fazer as coisas, independente do que isso vai trazer de retorno. Vai trazer, e muito. Tenho certeza disso. Mas, assim, efetivamente, hoje a gente não tem isso, mas a gente sabe que isso vem de outras formas, né? É isso, só queria acrescentar isso, gente. Me lembrou... É tudo culpa sua, viu, Luciano? O Luciano me apresentou a Silvia Cusicanqui há 300 anos atrás. Aí eu tomei vergonha na cara e começou o mestrado e comecei a estudar. E agora eu tô viciada, mas assim, dessa fala aí do Eri, me vem uma coisa que ela fala, né, no início das palestras, que é, ela fala assim, nessa palestra eu vou falar tudo ao revés, né? Então ela é como se ela contasse a história, né, pelo sul geográfico, né, pelo outro lado. E é isso, assim, o chamamento ele nasce desse revés. Para quê? Porque assim, tem uma parede, tem uma muralha em várias instituições, e aí a gente fica mendigando muitas vezes, né, se adequar em alguns padrões que às vezes a gente entende, às vezes não, às vezes é justo, às vezes é injusto, uma coisa meio estranha, assim. E a gente falou, não, vamos chamar uns curadores, será que é loucura? A gente chamou uns curadores que a gente admira muito, assim, e eles, não, tá ótimo, gosto das obras de vocês, gosto dos trabalhos, tá, vamos fazer. E aí a gente, bom, então, com frio na barriga, né, a gente se institucionaliza também nesse sentido, tá? E traz esse chão. Então, essa fala do Eri é trazer essa confiança também na gente mesmo, como autorrepresentantes do próprio mercado, né? Isso seria ao revés, né? Em vez de você... É claro que é legal você ser aprovado por várias instituições, mas é lembrar que a aprovação começa de nós mesmos, né? E esse é o eixo que fala exatamente disso, né? Da rede mesmo. Bom, mais para frente a gente vai falar, vai conceituar um pouco o eixo. Mas antes seria legal que vocês se ouvissem e vocês mesmos terem voz, né? Agora a gente tem aqui a Carol. Estão conseguindo ver a Carol Chante? Oi, Carol! Então, a Carol Chante é uma convidada do eixo. Na verdade, os eixos não têm convidados, tá? Mas a nosso eixo tem essa exceção, que tem essa convidada, então, que é a criadora de um movimento para mulheres, muito, muito interessante. E o nome, né, da casa é Casa Arauá. E nós conhecemos já, porque eu e a Bianca, nós frequentamos essa casa há mais ou menos uns 3 anos, assim. E é muito interessante, né, trabalhar a questão do campo ampliado na categoria criatividade, né, onde você cria saídas, cria estratégias para fazer a modificação na sociedade. Então, a presença da Carol representa essa característica de um dos eixos. Tá? Ela vai acompanhar a gente, né, hoje, e depois vamos fazer uma live, né, e assim vai. Depois nós temos, então, o pessoal do Solo Sul, que vocês conheçam. Carol, um casal que vai se apresentar um pouco, só vou fazer um resuminho, porque o Gabriel tá pulando ali atrás. E aí... Aí eu já meio que apresento rapidinho para ela. Mas é um casal muito bacana, parceiro nosso, há muito tempo. E agora nesse projeto, que atravessou, acho que durante 7 meses, né? A América Latina inteira, numa Kombi. Então, para você... E aí foram fazendo várias ações, né? E aí o nome do projeto, né, que foi selecionado é o Projeto Solo Sul. E os dois têm muita relação com as questões de migração e a questão da fronteira. Tá? Fiz esse resuminho
Mas lembrando que vai ficar gravado e eles vão se apresentar também, tá? E aí nós temos o Tchê ali em cima, que está na penumbra. O Tchê é um grande parceiro e está chegando numa definição de aglutinador de pessoas e também catalisador de pessoas. Tá? Daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê. E ainda temos mais duas selecionadas, né? Que é a Aline Dill e a Midin, tá? Aí, vou deixar um pouquinho para vocês falarem, se apresentarem e fiquem muito à vontade, assim, tá? Alguém que queira começar? Aí a gente vai se conhecendo e tal, e aí vai conversando. Se alguém quiser, eu posso compartilhar minha tela aqui. O que vocês acham? Acho que a Carol, ela quer começar, Carol, conversando um pouco? Vai na ordem? Não sei. Então, eu vou tentar, porque a TV tá ligada aqui atrás. E é cachorro, TV, enfim. Mas, bom, eu sou a Carol Chante, sou mãe solo do Gabriel. E a Casa Arauá, né, que a Carol não falou, mas ela tá junto com a gente na Casa Arauá. É verdade. Só esse detalhe. A Casa Arauá, ela nasceu quando eu me tornei mãe solo, com a ideia de ser essa rede de mulheres, né? Acreditando que a gente consegue se fortalecer se a gente vive de forma coletiva. Então, dentro da Casa Arauá, a gente se denomina como casa colaborativa, onde é essa ideia das pessoas chegarem e trazerem os seus trabalhos, principalmente mulheres, né? Independente de qual seja o seu trabalho. Se for um trabalho onde traga consciência para as pessoas, seja ela política, seja ela espiritual, seja ela cultural, é muito bem-vindo. E eu acredito muito nesse modo de viver em rede, né? Porque eu acho que a gente, principalmente por ser mãe solo, e nós, enquanto mulheres, né, a gente se fortalece muito nessa ideia de rede. Então, não só uma rede de trabalho, mas eu acho que muito o que a Carol estava falando em questão de educação, em questão social, em questão de tudo, assim. Então, é mais ou menos isso, assim. Além da Casa Arauá, né, o meu trabalho principal é com a espiritualidade. Então, eu trabalho com xamanismo voltado para mulheres, onde conheci a Carol e a Bia. E dentro da Casa Arauá é onde começou, né, essa questão com a espiritualidade, só que a gente viu que a gente não era só isso, né? Não somos só uns seres espirituais, somos seres culturais, uns seres políticos. Então, por isso que a gente abrange tudo isso. Então, é basicamente isso, assim, de uma forma também bem resumida. E é isso, prazer conhecer vocês. Ai, Onde valeu. fica a casa, Carol? Em Santana, a gente ficou... Na verdade, eu sou de Jundiaí, né? E a gente começou aqui em Jundiaí. Então, a gente ficou 3 anos aqui em Jundiaí. E aí, a gente ficou 6 meses procurando casa em São Paulo. E aí, a gente inaugurou no fim de semana da pandemia, que entrou a pandemia. Então, nós estamos aí se reinventando também, assim, enquanto casa também. Mas a gente está lá em Santana, perto do metrô Santana. E o ateliê da Carol tá lá agora. Eita! Saudade! Nossa. Saudade, Bia. Saudade. Nossa, como é bom escutar. Saudade mesmo. E aí, A gente ouviu falar da Casa Arauá quando a gente foi, o ano passado, fazer a exposição rodante do Projeto Solo Sul no Sesc Jundiaí. Agora eu não me lembro mais o nome era uma moça. Super, assim, super fã da Casa Arauá. E ela falou, não, vocês têm que ir lá, vocês têm que conhecer. Só que a gente ia numa loucura, tipo, saía depois do almoço de São Paulo, ficava 4, 5 horas na exposição e depois
morria praticamente, assim. Não tivemos assim, a chance de fazer um movimento para ir conhecer. Mas ela veio umas 2 vezes assim na exposição e ela super contou desse lugar de rede, desse lugar de cooperatividade mesmo, assim, e que ela estava aprendendo várias coisas. Foi bem bacana, forte, bem assim, bacana. o relato dela. Massa. Muito Massa. louco. Nossa, que louco. Vocês são de São Paulo? A gente está em São Paulo. Em São Paulo, massa. Aqui, Na quando Zona a gente voltar. Sim, com Sim. certeza. Aqui em Jundiaí a gente construiu uma história bem legal, assim, ainda mais por Jundiaí ser uma cidade muito conservadora. Então a gente foi a primeira casa né, assim, voltada para mulheres. E além da casa colaborativa, com essa ideia, Arauá em Urubá significa feita por nós, né? Então, quando a gente começou, a gente era uma comunidade urbana também, a gente morava lá. Então, morava eu, mais uma amiga, enfim, passou muitas pessoas, assim, morando na Casa Arauá. E aí, quando a gente foi para São Paulo, a gente decidiu sair dessa ideia de comunidade urbana e ser só essa casa colaborativa, né? Então, foi um movimento muito legal que a gente fez aqui em Jundiaí, só que a gente sentia que a gente não conseguia crescer mais e a maioria do nosso público também, as parcerias, estava em São Paulo. Então, que daí a gente decidiu ir, mas a gente, né, tá muito com essa ideia de construir e ampliar mais ainda, dar mais possibilidades do que a gente tinha aqui em Jundiaí, agora em São Paulo. E que massa que vocês conhecem. Legal. É muito Cara, muito louco. É muito louco, né? Assim, se for fazer as pontes, né? Eu tô lá há 3 anos, né? Nessa casa. Assim, sempre, desde a TCC, assim, né? Monografia lá na faculdade, assim, tinha as palavras, uma das palavras-chave que estava presente no meu trabalho era arquétipo. E aí, também outra coisa que não me deixava em paz era uma memória de filha de imigrantes, né? Meus pais são bolivianos, então eu nasci aqui, só que tem uma memória estranha, né? A pintura é escandalosa para uma estética, né, da cidade de São Paulo, tal, do meio cultural, usando muita cor. E precisava dar um jeito de conceitualizar isso, eu não conseguia simplesmente, né, sozinha. E aí, passando por uma pós na FAAP, o meu orientador falou, você precisa assumir sua aldeia, né? Antes de conceitualizar, você não pode falar como um antropólogo, né? Porque o Paulo Miada também falou isso, né? Que hoje é o curador do Tomiotaki, estava me dando aula e falou, olha, o jeito como você escreve sobre a sua obra é como um pesquisador, um antropólogo de outro país, olha você. Então, só para dar um exemplo, né, do quanto me desenvolveu, né, participar da Casa Arauá, porque você aprende, né, a viver as diferenças. Então, você chega lá, né, você encontra, é mais povoado por mulheres, mas você encontra homens e mulheres que têm uma natureza completamente diversa, e aí vocês começam a trocar mesmo de verdade, né, através de alguns temas e estudos de simbologias. E isso, por exemplo, trouxe uma clareza e um resgate da minha memória, né, que era uma memória que estava apagada, que é sobre isso que eu estou escrevendo, que são os apagamentos, né, que são resultantes das colonizações, das guerras e da própria segregação racial, né, que a gente vive, que estrutura a nossa sociedade na América Latina, né. Então, esse trabalho, né, a gente pode olhar para a Casa Arauá e falar, legal, xamanismo, né, roda de mulheres, só para mulheres, e não, né, assim, não, é tudo, vamos pensar no campo ampliado, né, é tudo isso. E aí eu poderia dar 20 exemplos, né, assim como eu estou dando do meu, de como em cada área, né, em cada mundo, que é um integrante da Casa Arauá, alguém que frequenta, esse tipo de ação, né, da Carol, que é formada, né, está se formando em psicologia, vai atuar. Para o meu foi resgate dos meus apagamentos, olha só. Para outra mulher foi outra coisa, a cura, né, de traumas. Para outra foi, né, que vai dar um mestradão, né, Carol? Com certeza. Carol, a mídia está pedindo autorização para entrar. Epa. Então tá. Vamos continuar para o pessoal do Solo Sul? Pode ser? Vamos.
Vocês querem que eu mostre alguma coisa? Eu lembro que vocês tinham falado alguma coisa de... Ou querem falar mesmo? Dá para a gente conversar mesmo, viu, Carol? Tá bom, tranquilo. O som tá bom para todo mundo? Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Tá ótimo. Tá? Bem-vinda, Midin. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Midin. Tudo Estava certo? tentando tirar o áudio aqui, deu certo agora. Pá, bem-vinda. Depois a gente retoma alguns conteúdos da introdução contigo. E aí vai olhando os quadradinhos que estão aí os selecionados. Tá bom. E aí a gente está na apresentação do pessoal do Solo Sul agora e vai desfrutando. Legal. Bom, então eu sou a Júlia. Sou Luciano. A gente começou o projeto em 2015. A gente bolou assim, esse projeto a partir de um sonho do Lu de viajar pela América do Sul de Kombi, tipo, o sonho de uma geração, né? E aí a gente se encontrou na vida e começou a namorar e tudo, e ele tava... Vou fazer assim, bem relato pessoal, porque eu acho que faz parte da história, tá? E aí a gente se encontrou na vida, começou a namorar, mas ele dizia, olha, eu vou viajar, assim, eu tô terminando a faculdade de viagem e a gente vai, eu e um amigo, a gente vai viajar pela América do Sul e tal, não sei quando vou voltar. E aí acabou que a viagem com um amigo desandou, e aí ficou uma situação assim, putz, não vai rolar, vai ser muito difícil fazer essa viagem sozinho, você não tem ideia de como é difícil arrumar alguém que tope, assim, viajar, ficar um tempo viajando, e diz, nossa, mas não acho tão difícil achar alguém. Não acha? Não, por exemplo, eu iria. E aí Já com a mala. E aí a gente falou, bom, então vamos fazer esse rolê, né? E aí também encontrar quais que eram os nossos pontos em comum, assim, para mover essa viagem, entender? Eu sou formada em dança e eu já estava há um tempo atuando assim na cidade de São Paulo, nesses contextos de edital, de, né, esses contextos de SESC, dando aula, também trabalhando em educativo, fazendo 1 milhão de coisas para poder trabalhar como artista. E aí já tinha tido experiência de PROAC, tudo. A gente conversou e a gente chegou assim num ponto de que essa viagem ela deveria ser um projeto artístico também, não só uma viagem enquanto uma fuga ou só o sonho hippie, assim. Mas que a gente também entendesse o que movia a gente nessa viagem, né? E para mim, pessoalmente, acho que você pode falar também um pouco era muito forte isso, então disso ser um projeto artístico, já que eu também estava nessa empreitada de me construir enquanto artista, né? Me construir profissionalmente enquanto artista, mas num desejo muito grande de me entender enquanto alguém que pertence a esse território, a esse continente. Já que durante toda a minha vida e a minha formação, as referências, né, na dança assim é super eurocentrada, é super Estados Unidos na cabeça também, muito, muito difícil um reconhecimento até da própria história da dança no Brasil, enfim. E um desejo grande, enquanto gente mesmo, assim, de me entender pertencente a esse continente. E eu, por outro lado, eu já tinha, né, alguns embriões assim de pesquisa durante a faculdade, pensar essas questões de fronteira, né, de territorialidade, alguns trabalhos de migração, né? Então eu já conhecia a Praça Cantuta, por exemplo, desde 2013, né, mas muito na casquinha, né, de tudo assim, e então parece que encaixou, né,
essa viagem ela encaixou alguns pontos bem importantes na vida, né, da Ju e da minha vida, né, enquanto artista, enquanto pessoa também, né. E aí é isso, a gente passou num PROAC, né, a gente conseguiu um PROAC, finado PROAC Artes Integradas, né, e preparou a Kombi e tal, né, preparou tudo, na verdade, uma super papelada que tem que ter, né, para conseguir fazer uma viagem dessa, sim. E a questão era conseguir fazer, né, os 12 países da América do Sul. Era importante a gente rodar, né, chegar até o Suriname, né, que era um destino final, que fazia sentido para o projeto, né, para as obras que a gente ia construir. E o projeto ele era todo pensado nessa relação mesmo, né, da gente conhecer o solo, conhecer o território e, assim, pensar outras formas de entender essas fronteiras entre a gente, assim, né? Então, a gente já saiu de partida com algumas ações que a gente já sabia que ia fazer e outras que foram surgindo durante a viagem, né? Então, uma delas era plantar uma muda de árvore pelas linhas de fronteira que a gente cruzava. Então, plantando essa árvore nessa linha, essas raízes, esse tronco, essa copa, o que elas aprontam com essa linha imaginária, porém muito concreta, que divide, né, as coisas. Acho que dá para resumir, porque senão, né, a gente vai embora aqui contando. Mas eu acho que tem uma questão, eu acho que duas coisas muito fortes, né? Esse choque que foi ter mergulhado na América do Sul, né? Porque a gente aqui em São Paulo, né, tem um contato muito raso com toda a cultura, né, dos outros países, do que é o nosso continente. Então, assim, foi uma coisa que explodiu na gente, né, nesses 7 meses, né? Até de se entender enquanto latino, sul-americano, né? E eu acho que outro ponto importante foi o contato com o pensamento estética decolonial, né? E foi durante a viagem que a gente começou a ter acesso a esse pensamento, esse tipo de olhar para o mundo, né? Que no fim resultou a exposição rodante, que é essa que a gente ofereceu para o projeto, né? Que é fazer uma exposição dentro da Kombi, né? E não num espaço de cubo branco, porque a gente também entende que o cubo branco é uma fronteira, né? Quem entra num cubo branco hoje, assim, né, para ver alguma obra, uma exposição? Então a gente expõe, né? A gente faz a exposição na Kombi para ter essa liberdade de expor em praça pública, né? E acessar outros públicos, outras conversas, né? Enfim, numa experimentação, né, estética também, né? Então é isso. O projeto foi gerado durante a viagem, assim, né? E eu sinto que é um projeto também que cruza um pouco essas duas atuações nossas, assim, tanto como artista como educador, porque a exposição rodante ela acontece com a gente presente, né? Ela não é uma instalação com a Kombi lá e com as obras, e aí, enfim, o trabalho é eu e o Lu lá também, conversando e contando, e aí a partir do que as pessoas trazem, assim, né? Tipo, tem gente que chega porque ama a Kombi de paixão, e era o sonho da vida comprar uma Kombi. E aí a conversa é sobre que modelo é a Kombi, ela tem radiador, não tem... E daí é que a coisa acontece, assim. Então, e de memória também, né? De memória também. Muitas vezes chega a pessoa, nossa, eu fiz uma viagem para Bolívia em 88 com uma moto. E aí a coisa também vai para um lado mais, né? Enfim, é muito interessante, assim, tanto enquanto artista como educadora, né? Acho que para mim, assim, acho que esse trabalho ele tem, tanto Exato. É que ele é muito difícil de entender para que programador a gente envia, por exemplo. E eu acho que é uma coisa legal, né, que acho que alguns de nós somos ou foram educadores, que o educador dentro das artes visuais, né, pelo menos, é um lugar secundário, né? Ninguém quer ser muito educador, né, dentro das artes visuais. E dá para perceber quanto foi importante
ser educador, né? A potência que é a arte e educação, quando você cruza com isso sem preconceitos e coloca isso como uma questão do seu projeto mesmo, né? Então, é isso, né? Acho que, enfim, né? Só para dar o gostinho. Depois a gente volta a conversar com, né? Já tá tudo anotado aqui, viu, senhores? Várias referências. E só assim, a gente acabou conversando, agradecer, né? Agradecer, acho que é uma oportunidade de conversar sobre rede, né? Que é uma coisa, acho que super importante dentro das artes visuais hoje e que às vezes é muito pouco falado, né? Por várias questões, até de mercado, de arte e tal. Então é muito bom fazer parte desse projeto e conhecer outros artistas também que estão nessa chave, né? É uma alegria. Valeu, obrigada. Um prazer. Você ia falar, Eri? Eu vou. Eu só queria falar uma coisa. Quando a gente esteve junto num projeto no ano passado, lá no Sesc Belenzinho, eu sempre ouvia falar de vocês, tanto por Bienal, como por projeto, como pela Carol. A Carol falava bastante também, aquela coisa toda. Mas foi interessante perceber, quando vocês falaram, né? Essa coisa do educador com o projeto. O educador ele nunca sai do ponto que ele está, né, ali. O educador sempre vai estar presente. Então, assim, vocês apresentando o trabalho lá no Belém, Rodante, que é um trabalho artístico, um projeto de vocês são educadores também. Tava claro a maneira de atuar com o público, a maneira de trazer a proposta, a maneira de conversar desse educador que vocês são, sabe? E que a gente já ouvia falar. Então, assim, foi muito gostoso ver aquilo acontecer. Aquele educador calmo, que espera vir do público primeiro para depois fazer a proposta. É algo incrível. Eu comentei depois com a Carol, eu falei, olha, é o tipo de educador que a gente admira, dá vontade de matar, mas a gente admira, porque tem uma paciência, uma calma que é incrível. É muito bom. Na obra, no trabalho, está ali, está implícito. Foi super gostoso o Belenzinho também. Foi, nossa, super divertido, aquela molecada nas férias, né? No açúcar muito louco. E é isso, né? É o trabalho, é ali. O educador está junto, o artista está junto, é tudo misturado. Exato, exatamente. Obrigada, gente. Nossa, muitas coisas. Queria dar as boas-vindas para a Aline, né, que entrou durante a fala. Tudo bem, Aline? Tá conseguindo ouvir a gente direitinho? Olá! Tô sim. Boa tarde. Que bom. Boa tarde. Estamos todos juntos aí. Valeu. Tô na escuta aqui. Maravilha. Só para recapitular, pessoal, a gente está pelo Zoom e, por enquanto, provavelmente a gente tem uma hora que vai interromper a reunião e aí eu vou passar outro link para vocês, tá bom? Aí, rapidinho, a gente já entra de novo, tá? A reunião está sendo gravada, né? Para a gente ter o arquivamento, né? E futura edição também de alguns trechos da reunião e tudo mais, mas vocês sempre vão ser avisados, né? Do lançamento desses materiais, tá? E aí, vamos dar andamento, né? O que a gente está fazendo, na verdade, é se conhecer, né? E notar que tem vários pontos, né, de vínculo entre todos os selecionados. E eu vou repetir algo que eu falei lá no início, que a gente está aqui como uma grande constelação, tá? Tanto o eixo rede, né, tem relação com todos vocês e as pesquisas de vocês, mas que o eixo rede também tem relação com todos os outros eixos do chamamento, tá? E lembrar do título, que é Travessias Nômades, né? E lembrar que a migração, ela é considerada uma das condições que permite a sobrevivência humana. E o que é o que estamos fazendo agora, né? O pessoal do Solo Sul coloca, né, o cubo branco como uma fronteira e
eu imagino que muitos e muitos de nós, né, enfrentando esse chamamento Travessias Nômades, está pensando nas suas fronteiras e como pode ultrapassar essas suas fronteiras, não só a partir de si mesmo, mas para os seus públicos também. O público é um agente indispensável, né? Acho que em todo chamamento. Quem que quer ser o próximo para ir se apresentando e a gente vai conversando? Se precisar que eu compartilhe minha tela, mostre alguma coisa, também fiquem à vontade. Tirei 2 ou 1 aqui mentalmente, eu ganhei, então vai por mim, tá? Tá bom. Boa tarde e já quase boa noite, né, a todas e a todos. Eu sou o Wander, eu sou conhecido como Tchê. Eu sou morador da Zona Leste da cidade de São Paulo, um bairro chamado Hermelino Matarazzo, bem pertinho aqui da USP Leste. Eu nasci em Guarulhos, né, mas eu resido em São Paulo, capital. E para mim, eu acho que eu estou muito contente de estar aqui, né, assim, tipo, participando desse chamamento. Eu fiquei sabendo do chamamento nos 47 do segundo tempo. A Carol mandou para mim e falou: mano, se inscreve lá. E aí eu me inscrevi. E aí eu fiquei extremamente surpreso quando eu fui selecionado. E aí eu passei por uma entrevista junto com alguma... A Carol falou: mano, manda um vídeo aí porque suas ideias tá meio bagunçadas. Aí eu falei assim: tipo Tchê mesmo, é minha cara. E aí eu fui me organizando. E aí eu mandei um vídeo. E aí eu fui uma das pessoas selecionadas. Então eu agradeço muito a esse olhar e a esse cuidado, né? É muito importante falar isso, porque uma fala do Eri no início é que é a questão da doação, né? Então, vocês também estão se doando para a gente também está se doando e abrindo o nosso universo para vocês. Esse trabalho que está sendo mostrado aí na tela é uma tela pintada, é uma das minhas primeiras telas que eu pintei com acrílica. E só um minutinho. Gente, quando não é o carro do ovo, é moto, daqui a pouco é criança soltando fogos de artifício, e aí a gente vai, né? Isso aí. Então, e aí esse foi um dos trabalhos que eu escolhi, né, para estar apresentando para vocês, da cá, e aí eu escolhi de mostrar eles para vocês. Ele tem uma simbologia muito forte para mim e me pega muito sobre essa questão de rede e principalmente sobre o mote dessa iniciativa, que é as travessias nômades, né? Isso é uma coisa que me pega muito, assim. Agora é caminhão. Pareceu um caminhão-trator passando aqui. Enfim. E aí, quando eu dei uma olhada nos meus trabalhos, e esse foi um dos que eu mais gostei, eu achei que cabia muito mais dentro da proposta. Apesar de ser um trabalho em tela, e se tratando de rede, a gente pensa numa coisa um pouco mais ampla, que está fora, né? Mas aí também tem um pouco do meu trabalho que, por eu ser artista visual e trabalhar muito com grafite e com muralismo, a rua é o principal foco de atuação, assim, né? E lamento dizer a vocês, mas infelizmente talvez vocês não encontram nenhum, porque aí também é uma escolha política minha de não pintar no centro, de eu tentar circular cada vez mais em outras regiões, em outras comunidades para fazer essas intervenções, né? Então, o fato de eu fazer o que eu faço hoje está muito linkado às minhas raízes, ao que eu também não tive enquanto eu era uma criança, um jovem, um adolescente. E aí eu comecei a proporcionar isso também para as comunidades que eu circulo e também aonde eu moro, né? Então, antes mesmo da reunião, eu estava pintando na rua e eu acabei vindo correndo, por isso que eu estava a maior parte do tempo comendo aqui. Então, eu peço até desculpas aí para vocês. Mas se a gente estivesse no presencial, eu ia oferecer para todo mundo comer, então ia ser uma festa. Então, se sintam alimentados também. Enfim, eu sou formado em História,
a minha formação é História, então eu não vim do campo das artes visuais, mas antes mesmo da minha faculdade eu já estava na rua fazendo grafite, porque eu também andava de skate, enfim. Então era uma ligação muito forte com esse universo das artes urbanas feitas nas ruas, né? E aí eu queria sugar um pouco da fala da Ju e do Luciano, de algo que aconteceu comigo e que mudou muito assim a minha visão, me fez enxergar muito mais enquanto artista, enquanto ser humano e também enquanto latino-americano, né? Em 2016 eu fiz uma viagem para Manaus e aí foi uma viagem de 20 dias, né? Mas eu fui de avião, aí eu fui para Manaus e aí depois eu fui até Santarém de barco. Foram 3 dias descendo o Rio Amazonas e foi uma experiência incrível que eu tive na minha vida, porque eram barcos de rendários, então eram as redes, rendário não, de redes, rendário, né? E aí as redes cheias no barco, assim, você dormindo um do lado do outro, não podia se movimentar. E foi uma experiência incrível, porque quando eu cheguei no Pará, conheci ali Alter do Chão, etc e tal, e aí eu tive a possibilidade de ir para Belém. E quando eu cheguei em Belém, eu conheci a Ilha do Marajó. Quando eu conheci a Ilha do Marajó, eu tive contato com a cerâmica marajoara, que foi o que mudou, não o que mudou, mas foi o que completou o que eu estava em busca e eu nem sabia, né? Então, a cerâmica marajoara tem um papel fundamental na minha pesquisa artística, né? Ela não está, mas acaba estando em alguns traços aqui nesse trabalho que vocês estão vendo, porque era uma coisa que nessa época, em 2013, eu nem sabia que existia, né? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a arte marajoara, foi algo incrível, assim, porque eu fui me identificando e aí eu fui tentando resgatar um pouco também sobre a minha memória, assim, sabe? A minha ancestralidade e sabendo que alguma coisa me chamava e que ele estava nesse campo dos povos originários aqui do Brasil, mas também muito linkado na América Latina. E no ano passado, eu tive a possibilidade de ir para o Chile, participar de um evento de grafite lá, que aí foi a coisa mais linda que já aconteceu. E aí eu fiz um depoimento com a Carol, referente a isso, porque eu consegui viajar de dia, e aí eu passei em cima da Cordilheira dos Andes, né? E aí... Então, tudo bem aí, gente? É que às vezes eu acho que dá uma travadinha e a minha internet, mas aí vocês me dão um toque. E aí, nessa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade... Beleza. E eu tive a oportunidade de ver a Cordilheira dos Andes. E aí, foi um choro, assim. Eu comecei a chorar e eu não sabia por quê. E era um choro, tipo, parecia criança, dentro do avião, assim. André, a gente chorou também, viu? Só para um paralelo, a gente chorou também. É demais, né? Nossa. E toda vez que eu falo isso, eu me emociono muito, porque... enfim, é algo que todo mundo, acha que se um dia tiver essa possibilidade de fazer isso, seja de carro, seja de avião, seja de ônibus, seja de bike, é algo muito, toca muito, assim. Enfim, aí quando eu cheguei no Chile, foi também uma puta de uma energia, foi muito bom, e aí eu conheci o museu lá, né, dos direitos humanos, que foi um choque muito forte para mim. Obrigado, Carol. Esse é meu Instagram, tenho alguns trabalhos meus aí, depois eu compartilho no grupo também para vocês darem uma sapeada. E aí, assim, quando eu volto para o Brasil, eu volto muito mexido com isso. E eu cheguei e comentei com a Carol, falei, Carol, aconteceu isso na viagem, pô, eu tô pensando muito, bateu em mim, eu não tô... E aí a Carol falou, né, pô, tem uma questão ali em alguns trechos, né, dos Andes, que são pontos energéticos e que muitas pessoas vão lá para tentar, tipo... E aí ela foi me trazendo uma narrativa que eu fui me entendendo nesse processo todo, né? E aí eu não fui mais o mesmo depois dessa viagem. Eu já me considerava como latino-americano, mas eu comecei a sentir muito mais isso forte dentro de mim, assim, sabe? E aí um resgate muito forte, assim, com toda a cultura, a ancestralidade que tem nesse universo gigante. E aí a Ju falou um pouco desse olhar muito eurocêntrico, né?
A gente vem dentro de uma educação eurocêntrica, escola básica e tal, e as universidades também acabam tendo esse currículo, e aí quando você tem em contraponto esses outros tipos de conhecimento, fora da academia, é algo que aproxima muito, assim. Então, é um pouco disso, eu falo muito, mas eu acho que a Carol falou que eu sou uma pessoa que eu aglutino muito, né? Então, eu sou isso, eu não consigo fazer nada sozinho, né? Nesse momento de pandemia, eu tenho criado muita coisa, tenho pintado na rua também, mas ido com máscara, tentando evitar a aglomeração, né? Mas é uma coisa que me chama muito, a rua me chama muito, e nesse período aí de isolamento, eu tenho fugido em alguns momentos para poder estar agindo, assim, e estar respirando um pouco, e também deixar um pouco de cor para as pessoas que estão trancadas dentro de casa e quando saem tem um choque, assim, né? De ver algo pintado ali e tal. É isso. Ah, que legal, Tchê. Se você me permite, eu aqui até queria deixar um lembrete, né, para todo o grupo, mas principalmente para o Eri e para a Bianca, que tem acho que o Felipe Iscor, né, estava falando com a gente, né, Tchê, dessa Sim. característica do movimento do grafite. É uma característica muito marcante que permite que, assim como uma viagem, né, o grafite, você acaba conhecendo pessoas que você nunca conheceria fora do seu território. E a isso eu me refiro a um país, a um bairro, a uma família. Você acaba criando laços e, principalmente, interagindo em outros bairros. E, assim como eu te disse agora, você interage na casa do outro, né? Então, tem essa presença do público muito importante no ato da sua criação. E a tela que está sendo mostrada, vocês podem ver então, né, que ela faz referência com o estilo que o Tchê determina ali na primeira tela, né? Vem aqui em grande dimensão para a parede. E isso é muito interessante, o abstrato dentro do cenário, que tem um pouco, sim, de uma certa padronização, né? E padrão, né? De um estilo que deve ser conhecido como grafite. E aí o que mais me chamou a atenção é esse estilo abstrato, esse resgate da cultura marajoara em alguns trabalhos e pela cidade também. E o aglutinador é isso, né? O aglutinador, ele faz parte da pessoa, desse artista, mas faz parte também do movimento em si, né? E isso é mais um, né, ingrediente para esse eixo. Obrigada, Tchê. Eu que agradeço, eu estou muito feliz, eu acho que a gente vai navegar muito bem juntos, assim. Eu estou louco para conhecer essa Kombi, então fazer um rolê aqui em São Paulo com ela e com vocês, mas, pô, eu só agradeço mesmo a todo o cuidado que vocês estão tendo e essa troca que eu acho que ela enriquece muito. Valeu mesmo. Valeu.